Bucafé News, um apoio cultural de Chocolateria Gramado. Descubra o verdadeiro sabor do chocolate. E Home Sample, bolsas, calçados e acessórios. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Bucafé News, um programa que tem o objetivo de trazer informações de um projeto que conquistou o Brasil e o mundo. Hoje vamos falar um pouco sobre o relacionamento familiar entre marido e esposa e entre pais e filhos. Esses tópicos sempre estão em discussão entre os educadores, sociólogos e psicólogos. Afinal, o que deve ser feito e o que não deve ser feito no âmbito familiar? Dentro da família existem dois focos de crise. Um é o relacionamento entre os cônjuges e o outro é entre pais e filhos. Algumas famílias possuem o primeiro problema, outras têm o segundo e a maioria tem os dois problemas. Isso causa muito sofrimento porque a família deveria ser um lugar de prazer, de alegria e de felicidade. Mas isso não é o que vemos na sociedade de hoje. Às vezes, pequenas questões transformam-se em grandes campos de batalha. Deus quer que haja paz na família, mas a sociedade atual é resultante de uma civilização que resolveu viver distante de Deus. A humanidade está dominada por suas angústias e medos. Estes sentimentos de insegurança e incerteza permeiam toda a terra. A maldade do homem se multiplica cada dia mais. A terra está corrompida e cheia de violência. A influência do sistema mundano de viver tem moldado um caráter distorcido nas crianças, que desde cedo gostam de ser rebeldes aos pais, desobedientes na escola e são apreciadas pelos amigos, pelas malandragens e pequenos delitos que cometem. Os problemas na família começam logo após o casamento. Há um choque de cultura, tradições e opiniões entre os cônjuges. A maneira como cada um deles foi criado e educado é diferente entre si. Por isso é necessário uma etapa de adaptação, um tempo para as coisas se ajeitarem. Esse é um momento em que os dois precisam aprender a ceder e também a assimilar novos conceitos e hábitos. Caso contrário, o casamento estará fadado ao fracasso e logo se dissolverá. Quando nasce o primeiro filho, então, surgem novos conflitos, pois cada um tem os seus conceitos de como criar e educar a criança. O pai quer fazer de uma maneira e a mãe quer fazer de outra maneira. Pronto, a confusão está armada. Não poderemos estar a todos os momentos ao lado de nossos filhos. Um dia eles terão sua independência. Por isso, a função dos pais é estabelecer um padrão para que os filhos possam se desenvolver de uma maneira saudável e produtiva e também respeitosa na sociedade. A pedagogia e a psicologia podem ser usadas, sim, mas o verdadeiro sucesso está em criar e educar os filhos segundo a palavra de Deus, proporcionando-lhes um ambiente onde possam crescer e conhecer a Deus. Em outras palavras, as crianças precisam conhecer o que é a fé. A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, e isso mudará o destino delas. Essa é uma grande responsabilidade dos pais. Não basta apenas estar fisicamente perto dos filhos. Pais e filhos precisam estar psicologicamente juntos, cultivando a troca de sentimentos e afetos, administrando a ideologia e os conflitos entre as gerações. Pais e filhos precisam ser amigos. A Bíblia é especialmente rica em exemplos dos relacionamentos entre pais e filhos. Nela, frequentemente, encontramos a frase, andou nos caminhos de seu pai. Os filhos são a expressão dos pais. Eles estão sempre observando atentamente as reações e comportamentos de seus progenitores. Quantas vezes, no auge da discussão, a paciência acaba e perdemos o equilíbrio emocional. Falamos palavras que ferem profundamente os outros e conseguimos fazer a situação ficar ainda pior. Deixamos Deus de fora da conversa e partimos para a ignorância. Você pode pensar que as crianças não assimilam isso, mas é puro engano. Elas irão imitar nossas atitudes. Por isso, precisamos de um temperamento adequado e aprender a evitar o conflito de palavras. Por outro lado, se antes de discutir, aprendêssemos a parar a discussão, dobrar os nossos joelhos e orar juntos, as crianças também aprenderiam que seus pais não gostam de disputas nem de brigas,
Antes, elas veriam que, acima de tudo, há um Deus que pode socorrer a todos aqueles que nele têm fé. A pergunta que fica é: o que devo fazer para que meu filho seja um bom menino? O livro de Juízes, capítulo 13, conta a história de Sansão. Seu pai pediu uma coisa a Deus. Ah, Senhor meu, rogo-te que o anjo que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ele também fez uma pergunta para Deus: qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. O modo de Deus para criar os filhos é que os pais se cuidem primeiro. Esse é o primeiro item da boa criação dos filhos. Nós pensamos que é simplesmente uma questão de dar educação, mas o exemplo é mais forte do que as palavras. Se deixarmos Deus trabalhar em nós, Ele poderá usar-nos na criação das crianças. Especialmente as mães têm uma parcela enorme nessa tarefa. Esse é um princípio bíblico. Até aqui falamos da responsabilidade dos pais. Mas e quanto aos filhos? Os filhos também devem procurar ouvir a Deus e terem suas vidas guiadas pelo Criador. Salomão foi o homem mais sábio que existiu na terra. Sobre essa questão ele diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Na Bíblia, há um jovem chamado Timóteo que viveu de acordo com as instruções e educação recebida de sua avó e de sua mãe, pois elas lhe passaram o ensinamento contido na Bíblia. Isso se tornou a fé de Timóteo. Sua história nos conta que desde sua infância ele conhecia as Escrituras que poderiam torná-lo sábio para a salvação. Isso mostra que conhecer a Bíblia nos traz sabedoria para a vida. Timóteo não conheceu apenas as Escrituras, mas também conheceu a Deus de uma maneira viva e real. Sua fé moldou o seu caráter e fez dele uma pessoa fiel, de extrema confiança. Ele possuía um espírito forte, servia a Deus e se tornou um dos principais cooperadores do grande apóstolo Paulo, que foi como um pai para ele. Certa vez, Paulo, que também era um amigo íntimo, lhe deu o seguinte conselho: ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Ou seja, um jovem também pode tornar-se modelo para outros jovens. Fato é que sempre haverá pessoas olhando para nós. Temos a liberdade de fazer muitas coisas, mas não fazemos por causa dos filhos. Por essa razão, devemos cuidar de nosso viver e procedimento, a fim de nos tornarmos padrão dos fiéis. Hoje recomendamos a leitura do livro Aos Pais. São 220 páginas que nos ajudarão a ter mais fé e nos ensinarão muitas lições nessa matéria, pois não somos senhores do saber. Sempre temos coisas a aprender. Este é o programa Bucafé News. Para saber mais sobre o Bucafé, acesse a nossa página www.bucafé.com.br. Muito obrigado e até o próximo programa. Bucafé News, um apoio cultural de Chocolateria Gramado. Descubra o verdadeiro sabor do chocolate. E Home Sample, bolsas, calçados e acessórios.